Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo com Cristo. Hoje temos o prazer de receber no quadro Conversas da Alma o Luiz Ro Rivas, aqui conosco, e a Natasha McKenna. Sejam muito bem-vindos e, infelizmente, não temos a presença da Carla, que está em outro compromisso, mas eu estarei aqui na âncora desse trabalho. Meu nome é João Marcos, participo da União das Sociedades Espíritas, estou presidente da USE do Oeste do Eixo Metropolitano de São Paulo. E como em todas as atividades iniciamos com a prece, eu quero convidar a Natasha para fazê-la. A todos aqueles que neste momento nos acompanham, vamos respirar calmamente, tranquilamente, fechar os nossos olhos, abrir a alma e o coração, pedindo a Jesus e a espiritualidade amiga que nesse momento possa nos envolver em energias renovadoras e salutares, e que todas as palavras proferidas aqui possam tanger as sensíveis malhas de vossos corações e de vossas almas. Gratidão a Jesus, gratidão à espiritualidade amiga pela oportunidade de falar à luz do Espiritismo. Muita paz. Que assim seja. Agradeço mais uma vez pela disponibilidade de vocês poderem estar conosco aqui em São Paulo, dentro deste trabalho, desta atividade. Vieram de tão longe e inicio pedindo para que ambos possam se apresentar para nós, falar um pouquinho de onde vêm, quem são, para que os nossos ouvintes também possam ter essa mesma convicção e entender o grau de importância que a dupla aqui traz pra gente. Bom, eu sou a Natasha McKenna, eu sou cantora, trabalho profissionalmente com música e eu me utilizo da música também como uma ferramenta de aprimoramento, de expansão, de compartilhamento de saberes, de conhecimentos, sempre à luz da espiritualidade. Partindo sempre do princípio de que nós estamos corpo, mas que a nossa origem é uma origem espiritual. Então a música é a minha linguagem, né? Todos nós possuímos e desenvolvemos ao longo da nossa jornada uma linguagem para nos comunicarmos com o mundo. E a linguagem que eu tenho escolhido tem sido essa linguagem universal e universalista, que é a música. E eu costumo dizer que a música ela é este elo entre Deus e as criaturas, entre a espiritualidade e todas as formas nas quais a matéria se apresenta nos diversos mundos espirituais. Então, isso é um pouquinho, né? Eu sou uma trabalhadora de Jesus apenas, um grãozinho de areia cantante. Maravilha. E de onde vem toda essa inspiração? De que lugar do Brasil você é, Natasha? Do Rio de Janeiro. Eu nasci no bairro de Laranjeiras e resido atualmente lá no Rio de Janeiro. Que e maravilha. É uma alegria estar aqui, ainda mais que São Paulo é tão pertinho do Rio, então é muito bom estar aqui. Que bom. Luiz? Bom, meu nome é Luiz Ro Rivas. Já pelo sotaque vocês percebem que eu não sou brasileiro, eu sou peruano. Nasci na cidade de Arequipa, é a segunda cidade em tamanho no meu país, que é o Peru. Ela tem 1 milhão de habitantes e eu radico no Brasil já 27 anos. E o sotaque continua, ele não vai. Mas sou designer gráfico e tenho me dedicado à divulgação do espiritismo desde o que eu conheci, ainda no meu país, no Peru. Quando cheguei no Brasil, inicialmente morei na cidade de Salvador, Bahia, terra que amo de paixão. Estive junto com o nosso querido Alamar Regis,
na revista Visão Espírita, tive contato muito próximo do Divaldo Franco, e depois, por 13 anos, prestei serviço à Federação Espírita Brasileira, em Brasília. Um carinho muito grande aos dois irmãos da Federação Espírita, quem era na época Nestor Massotti, o presidente da FEB, com quem estive apoiando, e principalmente na área internacional, pelo fato de falar espanhol, né? O que me levou a colaborar no Conselho Espírita Internacional. E há 7 anos eu radico no Rio de Janeiro e venho desenvolvendo muitos livros, né? Já são mais de 100 títulos, e alguns deles mais conhecidos, com a turminha mais querida do Brasil, que é a turma da Mônica, né? E, entre outros, também trabalhos com inteligência artificial e algumas animações agora via internet. Que bom, Luiz. Eu mais uma vez agradeço a presença de vocês dois aqui para falarmos desse tema tão importante hoje, que vamos conversar sobre a importância da arte na elevação espiritual. E por falar em arte, eu até me lembrava que há um tempo atrás conversei em algum centro espírita sobre o livro Cidades Espirituais, que inclusive aqui está, e adivinhem quem é o autor? É o Luiz. Então, nós vamos ter um trechinho aqui da nossa conversa para você falar para a gente especificamente sobre as conversas da alma, e fiquei até saudoso quando você disse do Alamar Regis, que foi uma figura ímpar dentro do movimento espírita, dentro do trabalho de comunicação ao qual ele desenvolveu. O próprio Divaldo, que hoje passa por algumas dificuldades, mas que também é um ícone do trabalho, né? E dentro dessa questão de termos a arte como uma grande divulgadora nas obras póstumas, Kardec nos diz que a arte é a melhor forma de quebrar o materialismo. O que vocês dois podem falar para a gente sobre esse item? Bom, vou começar. A minha área artística está mais voltada à parte visual. Eu percebi muito que, como forma de divulgação, ela é excelente. Eu lembro que ainda no meu país, no Peru, tinha um amigo que ele gostava muito do espiritismo, no começo, né? Mas ele falava assim, Luiz, mas os livros, por exemplo, né? Eu prestei um livro. Ele falou, é muito grosso, né? O texto é muito pequenininho e não tem imagens, né? Então eu percebi que existe um público grande que não tem muito hábito de leitura, talvez uma leitura menor, letras maiores e com muita imagem. Isso poderia atingir um grande público, né? Então, diante da minha formação, nossos conteúdos têm sido muito visuais, para poder conseguir a eles, e depois que a pessoa tem uma noção básica, poder sim aí se aprofundizar, né? Então, como uma estratégia inicial de chegada. O visual é muito importante. Eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Masaru Emoto, o famoso das moléculas da água. Sim, sim. Conversando com ele, né, ele me mostrou inclusive as originais, até eu tinha o material. E uma coisa interessante é que as palavras, quando são repetidas, né, a molécula da água toma uma forma, né, quando se fala uma palavra de amor, é muito bonita, se fala uma palavra ruim, toma uma forma, né, diferente, e o nosso corpo pode curar ou pode adoecer conforme as vibrações das próprias palavras. Mas o trabalho que Emoto mostrou, quando ele esteve aqui no Brasil, e ele nos apresentou imagens. Então ele colocou, por exemplo, assim, imagem de um templo, né? E a molécula meio que formava alguma forma do templo, de um elefante, e também a molécula aparecia que apresentava algumas formas, né? Então, como também a imagem pode, um visual bonito, também servir uma espécie de cromoterapia, então, imagens que trazem paz, conforto, harmonia, né? Então tudo isto também poderia servir para a harmonização do indivíduo. Então, nesse sentido, colocar a beleza, a arte, e agora com inteligência artificial, que nos permite maravilhas, né? É uma forma de poder servir aos nossos irmãos, tanto na didática, quanto também como uma terapia visual. Perfeito. Aproveitando o gancho, Leon Denis ele fala muito a respeito da arte,
do bom e do belo. A arte, o bom e o belo são catalisadores, né, que facilitam os trabalhos da espiritualidade. A música hoje ela é objeto mais atencioso dentro do âmbito da ciência, até mesmo porque a música terrena, aí a gente tem que estreitar e fechar às vezes o foco, porque a música ela é ampla, ela é imensa. Então a gente vai trazer aqui ela para um foco um pouquinho mais reduzido, e quando a gente vê como é a estrutura de uma música terrena, ela é formada por elementos que nós chamamos de elementos básicos que a constituem, que a formam. Só que esses elementos, eles são diferentes e eles são diversos. E dentro de um certo respeito entre essas diferenças e diversidades, a gente acaba produzindo um material que nós chamamos de harmonia. Então, os elementos estruturantes da arte musical, da linguagem musical, e aí nós temos elementos básicos que são a melodia, o ritmo e a harmonia. A melodia, eu posso dizer que ela é como se fosse essas ilustrações que o Luiz se referiu, né? É a forma, a pintura, é o desenho em que a música se mostra, se apresenta para as pessoas. O ritmo, ele é aquilo que convoca a pulsação. Nós somos seres que, enquanto encarnados, né, sentimos ali o bater do coração. O ser humano, ele é naturalmente rítmico. Desde lá, quando o bebê está dentro do ventre materno, e aí antes de ouvir, ele sente as batidas, as palpitações do coração materno. Depois ele começa a ouvir, ele escuta a voz materna, os sons dos órgãos que compõem aquele corpo que o abriga, aquela temporária casa. Então, o ser humano, ele naturalmente ele já é ligado às questões sonoras rítmicas. E depois, por fim, nós temos o elemento chamado harmonia. É o elemento em que a gente consegue perceber esse espírito de coletividade preservando o individual de cada criatura. No caso de cada nota musical, você tem um agrupamento de notas musicais diferentes, e elas se reúnem, são tocadas, executadas, cantadas simultaneamente e geram a sensação, a percepção de som harmônico, né, em consonância. Claro que dentro de uma análise da estrutura musical em si, a gente percebe que há algumas combinações que são dissonantes e que também causam algumas sensações. Nem sempre serão desagradáveis ao ouvido humano, porque elas estão contextualizadas, né? Tudo que está dentro de um certo contexto faz sentido. A música, muito antes de ser ouvida, ela precisa passar pelo estágio de ser sentida. É a partir da sensibilidade que a música consegue acessar a diversos organismos. Aí aqui a gente se volta à questão das moléculas da água, por exemplo, né? Que também quando são expostas a uma determinada combinação sonora. Não vou dizer que há um determinado estilo ou gênero musical, porque a ciência já ampliou esse repertório, né? Antigamente, nós ouvíamos temporariamente dentro daquilo que se entendia, que se for exposto a um determinado estilo musical, um determinado ritmo, a molécula ficava muito dispersa, enfim. Depois, por um outro ritmo, ficava mais tranquila, mais bonita, lembrava até as disposições ilustrativas dos fractais, né? Sim, sim. Mas assim, hoje a gente compreende que não é somente isso, existe um conteúdo para o além disso. E aí a gente bebe de uma fonte científica também, que é o estudo da acústica sonora, as leis que regem as frequências sonoras. E quando a gente apresenta a música ao mundo, ela é muito bonita. Ela desperta o melhor de nós, nos convidando a mostrar o nosso melhor ao mundo, a compartilhar o nosso melhor. Como assim?
Se nós pararmos para pensar, o ser humano ele passa sempre por uma fase dos porquês, né? E eu sempre digo assim, para além de todo ser humano, todo ser, todo universo está imerso em uma música, em uma sinfonia, que o Dr. Bezerra de Menezes dizia que era a sinfonia da caridade, né? Todos nós estamos imersos nessa sutil forma de sinfonia. E o ser humano, quando ele se coloca genuinamente na tentativa, muitas das vezes, de servir às boas causas de difusão e propagação, de esclarecimento espiritual, de conhecimento de amor e de bem, de paz, é concedido a ele a oportunidade benfazeja, com propósito também salutar, de poder reunir e captar relances da música celestial, dessa música que nos cerca. E é dali que se originam as obras musicais que, apesar de muitas das vezes serem seculares, né, elas trazem dentro de si uma temporária e inexplicável comoção e nos transforma e nos transborda o melhor da nossa alma. Então, dentro do aspecto da música, a música dentro da doutrina espírita, ela não é uma música feita apenas para o movimento espírita. Ela é a música que compreende o espírito. Então, é a música para o espírito. E para finalizar esta minha fala, a música, ela hoje, ela é terapêutica e também terapia. Quantas terapias tem se utilizado da música? Quantos desequilíbrios, quantas doenças, como Alzheimer, por exemplo, tem mostrado que a música é capaz de reacessar um banco que estava inerte, né, que já havia sido desacessado. E como que às vezes dentro de uma reunião espírita, de uma palestra, de um programa espírita como esse, as ondas sonoras, seja através da nossa imagem, seja através da tonalidade da nossa voz, seja através da música, nos transforma, nos também aquieta e também alivia muitas das vezes as nossas dores. Então a música, ela é também uma ferramenta, como dizia Francisco de Assis, que sejamos instrumentos da paz. E a música, ela certamente é um instrumento da paz. Perfeito, excelente explicação. Nos trouxe um tratado de musicoterapia. E dando sequência à nossa conversa, eu quero agradecer a Roseli por ter nos trazido vocês dois, e diria que um programa é pouco para a quantidade de informação que vocês dois são detentores. Eu queria pedir para que o nosso companheiro fale um pouquinho como que foi, porque eu sei que além da Turma da Mônica, que você tem a licença, né? Você também teve alguns trabalhos com a Warner Bros. Queria que você contasse para a gente um pouquinho como é que foi para se chegar até a trazer essas obras, e agradecer também, porque eu, quando era mais novo, não tinha muita paciência com livros gigantes, enormes, muitas letras miúdas, mas as ilustrações nos ajudam muito, né? Essas parcerias têm sido muito, muito interessantes e têm chegado a muitas crianças, né? É uma forma de contribuir, levando de uma forma fácil a doutrina espírita para as novas gerações. No caso, nós fizemos a parceria com Maurício de Souza, com a turminha mais querida do Brasil. São 10 títulos até agora, quase 500 mil de exemplares já vendidos. E dentro dessa possibilidade de abrir novas frentes, surgiu também com a Warner Bros. E conversando com eles sugeriram, partiu deles, que utilizássemos o personagem de Scooby-Doo, porque o critério deles é o mais próximo à questão de casas assombradas, sim. Né? E então foi muito bem recebido. Nós publicamos 5 títulos com a Warner, com Scooby-Doo, nos permitiram com o Manda-Chuva, com os Flintstones, Jetsons, né? E também com a Moranguinho, até temos um livro espírita com a Moranguinho, dentro das possibilidades, né? Mas aí chegou a pandemia
E então houve outros caminhos que trabalhar, e principalmente, né, utilizando a arte com a ajuda da inteligência artificial, né, que surgiu essas possibilidades de trazer mensagens mediúnicas através do Chico Xavier, aquilo que os espíritos falaram, através de Divaldo Franco, entre outros, né, aquelas descrições do mundo espiritual poder ser materializadas com a ajuda da inteligência artificial. É claro, o fator humano de poder escolher, verificar se está o mais próximo. Mas os resultados são muito interessantes, porque é utilizar a tecnologia a serviço do bem, né? Dentro disto, das inovações, nós lançamos esse livro que está aqui, Os Cidades Espirituais, que é a primeira obra espírita feita com a ajuda da inteligência artificial, né? Então, tal qual foi descrito pelo Chico no Solar, ou as zonas a arquitetura da supralinas, cidade, a forma que tem, desde as regiões sombrias até as esferas do Cristo, cidades de outros planetas espirituais, né, de Marte, Júpiter, Saturno. Então, é a possibilidade de ver o mundo espiritual. É interessante que não só espírita, mas também quem não é espírita, poderem chegar um pouquinho. E é interessante porque algumas pessoas têm falado, olha, ao visualizar as imagens, é como se alguma coisa despertasse na memória extracerebral, né? Alguma lembrança. Eu espero que seja das zonas bonitas, não do umbral, mas é interessante observar isto, porque a tecnologia nos está permitindo esta possibilidade. Então, ficamos muito contentes de poder transmitir o visual, né? Como isto impacta, né? Porque há um estudo que em questão de livros ou revistas, a capa, por exemplo, é 80%, né? Mais que o conteúdo. Como assim? Porque quando você está na livraria, você vê as capas, na verdade, você não está vendo o conteúdo. E é tão forte o impacto visual, né? Daí a importância de poder trabalhar bem, comunicar bem, né? E conseguir atingir a um público enorme. Então, no público infantil ficamos muito felizes. Lançamos uma coleção de bebês também, livros espíritas para bebês, para jovens, e agora este material que nos está permitindo vislumbrar melhor o mundo espiritual. Poxa, que bom, perfeito. E ainda nessa linha da arte, será que a Natasha consegue cantar pra gente alguma coisa? Então, o repertório tem muita coisa, né, interessante. Algumas composições minhas, né, que durante a minha existência eu fui por aí espalhando. E quando eu adentrei hoje aqui o espaço, e eu vi logo o telão Conversas da Alma, essa palavra alma que eu gosto tanto, porque uma das minhas primeiras formações foi na área da linguística, né, da origem, da etimologia das palavras. Então, quando eu vejo a palavra alma, ela me remonta a esse estudo também, a essa formação, e me remonta a uma memória muito feliz, né, de como que essa palavra, ela reverbera em nós, pelo menos em mim, ela toca bastante. Eu lembrei de uma composição bastante antiga, chamada Alma, que foi uma composição minha, que ela dizia assim: quando eu te vi chegar, nunca pensei vir-te tão distante. E a letra da música, ela fala sobre as múltiplas existências, mas ela também fala sobre como são, na verdade, esses mundos espirituais. E aí, durante a letra, eu coloco algo do tipo: nunca imaginei te ver na Terra ou em Marte, e essa coisa dos planetas, né, dos mundos, né, que nós conhecemos do nosso pequeno sistema solar, né, mas existem outros mais. E aí, quando se fala sobre esse livro, por exemplo, do Luiz, Os Cidades Espirituais, eu me lembro muito disso, né, e por não acaso, porque a gente sabe que ele não existe, a nossa parceria com o Ave Maria, que é um livro também, é um livro que também traz canções. Com licença, eu vou mostrar para o nosso público. O Ave Maria, a Melodia da Alma, é o nome da obra. É uma obra que eu falo para o Luiz que nós fizemos juntos até esse trabalho que ele desenvolve das ilustrações. Ele foi me mostrando, foi criando junto com a IA as imagens, e aconteceram
vários fenômenos, várias situações que ele não se comunicara comigo, e quando me mostrou a imagem eu falei, não é possível. Como assim? É espiritual, é espiritualidade, né? Sempre nos apontando o caminho, a melhor direção. E o Ave Maria, a paleta de cores, eu falei, nossa, é exatamente a paleta dos Cidades, né? Porque ele tem outras obras também, eu até tenho essas obras também. Então eu falei, nossa, como que o Ave Maria, tendo sido feito posteriormente, ele acabou tendo a mesma paleta sem a gente Incrível. comparar os dois livros. E eu sempre tento linkar a Ave Maria, o livro, com os Cidades Espirituais, justamente porque o Ave Maria tem como título uma figura importante para a humanidade, que é a Maria, Sim. mãe de Jesus, mas, sobretudo, também é um livro que fala sobre mundos espirituais, cidades espirituais, fala sobre a terapia da música, como que a música possui em seu DNA propriedades curativas, que existem músicas que são feitas em outras regiões, né, espirituais, também com objetivos diversos, né? E nós sabemos muito bem como que a música ela consegue influenciar diretamente no nosso estado de espírito. E por que não trazer isso também para a psique humana, como que o nosso campo psíquico e psicossomático, ele consegue também entrar em contato com as frequências sonoras e reagir de acordo com a exposição de cada uma delas ou a sequência que cada uma apresenta, que nós chamamos de padrão sonoro. Então, cada som possui um padrão sonoro, cada nota musical possui um padrão sonoro. No livro a gente cita um compositor da música, que foi o Mozart, né? Ou Mozart, para quem preferir. O Mozart, ele aparece no livro não como personagem histórico musical, mas ele vem como esse elo, mostrando que a música é uma tentativa sempre de melhora, de progresso, que acompanha a humanidade, o despertar da alma, né? O despertar da humanidade, e que ela pode, sim, ser um grande suporte, um grande aporte para o progresso humano e espiritual. E o Ave Maria traz ali a música. A Ave Maria, a oração da Ave Maria, que eu sempre falo para as pessoas que é necessário que a gente compreenda o porquê daquela obra, o contexto em que ela nasce, o lugar que ela aparece, Perfeito. quem são os compositores e o que passa naquela psique, porque Johann Sebastian Bach, considerado um dos maiores gênios, pai da música universal, ele possui uma psique histórica, ele possui um objetivo histórico. François Charles Sim. Gounod, menino prodígio, ele possui uma outra forma de ver Até música. se você me permite, eu participo de reuniões mediúnicas, é uma conversa da alma, então me recordo que num trabalho muito difícil, estávamos numa região do Vale dos Suicidas, de repente a gente ouve aquele coral das Marianinhas cantando Ave Maria de Gounod. Não teve quem conseguiu ficar sem gotejar lágrimas e o trabalho transcorreu maravilhosamente. E se você puder colocar aí no seu repertório depois, dar uma palhinha pra gente. Claro que sim. Recentemente eu concedi uma entrevista num congresso espírita e eu falei sobre a estrutura da música Ave Maria. A gente chama de concertos pedagógicos, né? Abertos, pedagógicos. Não é para ensinar música, é para compartilhar o DNA da música. Uhum. E eu falei sobre essa estrutura da Ave Maria, porque existem várias Ave Marias. Inclusive o Brasil, ele possui compositores que fizeram Ave Marias lindíssimas, belíssimas. Mas a Ave Maria de Gounod e Bach, ela tem uma leitura que antecede, porque ela, na verdade, ela já existia, era o prelúdio desafiador do cravo bem temperado de Bach. Depois, ela recebe uma linha, uma estrutura melódica, que aí sim ela é interessante, porque ela atua no campo espiritual e ela nos dá diversas lições. Então, resumidamente, a estrutura da música da Ave Maria, que usa a letra, a oração da Ave Maria, é justamente o galgar do caminho, é a resiliência, é a perseverança e a esperança. Por isso que a música traduz esse movimento, né, de
Só se fosse sem a letra, né? Tará, larú, lará, lu, lararará, lará, Dominus tecum, it benedicta tu in mulieribus, it benedictus. Toda vez que essa nota ela vem para um grave, ela não desce completamente, ela só se apazigua, né? Ela se tranquiliza. E aí a gente vai lá nos adágios populares. O que não tem remédio, remediado está. Então, a Ave Maria ela tem essa força, né? Essa vitalidade de resiliência, de transformação. E ela termina de forma esplêndida, porque ela se liberta, o espírito ele se liberta, né? Ora pro nobis, que é a palavra morte, né? Mortis, né? Parece que é o fim de tudo. E a melodia diz que não é o fim, porque ela vai cantar ali nobis peccatoribus, ora mortis nostrim. Segue. Então, assim, não finda. Muito né? bem. Há um prosseguimento. Então, é uma música que eu digo que é transformadora e ela faz parte do livro justamente por essa força que ela tem. Além do livro trazer outras canções também, algumas. Perfeito. A gente fez uma inovação na obra com a nossa querida Natasha. Nós colocamos o QR Code de todas as músicas dela. Que legal. Então a pessoa que adquirir, além da literatura, pode passar o celular e escutar todas as melodias Puxa, que bom. da Natasha, né? É como se fosse quase um CD livro, né? Sim. Eu vou até, Bíblia. inclusive, pedir depois para o Wagner, que gentilmente aqui nos cedeu o espaço, que ele coloque também nos vídeos para que o público possa ter acesso aos seus canais, às suas mídias sociais, para que conheça um pouquinho mais desse incrível trabalho que vocês desempenham. E, inclusive, você é o arquiteto do além. Tá? Porque você, além de falar das cidades espirituais, o Nosso Lar, que foi a primeira obra brasileira que trouxe para a gente esse cenário, é de 1947. Mas antes disso, eu vi numa palestra sua que na Inglaterra, o reverendo Owen, com prefácio do Arthur Conan Doyle, Exatamente. trouxe para a gente aí informações muito antecipadas. Isso é interessante porque algumas pessoas até acham que falam assim, mas isso de cidades espirituais é um invento de Chico Xavier, é uma coisa inventada por André Luiz, isso não existe, né? E na verdade, na literatura espírita mediúnica, nós temos antes já informações com base nessa psicografia. São um conjunto de 4 livros psicografados pelo reverendo Owen, que vira depois espírita, e os espíritas da época, principalmente Sir Arthur Conan Doyle, né, vai realizar o prefácio destas obras, e posteriormente este livro vai ser publicado até no Brasil, pela Federação Espírita Brasileira, né? Vai se chamar Além do Véu, se não estou enganado, e demonstrando de que informações do mundo espiritual, elas são em diversos lugares, né? Esta psicografia, mas nós podemos mencionar, eu comento, que em diversas doutrinas, filosofias, religiões muito anteriores, a informação de que existem diversos planos, mundos, reinos, não? Ou planetas, alguns até chamam assim, né? Dimensões paralelas, com estruturas, né? Feitas pelos desencarnados, né? É só até brincando, falo com os meninos aí, que, por exemplo, o Minecraft,
né? É um outro mundo e as pessoas que estão fazendo estão construindo casas, estão construindo, sim. né? É uma outra dimensão virtual, mas estão construindo, é de natureza nossa. Então, ao desencarnar, obviamente, os espíritos estariam manipulando e mostrando formações. E dois, como a tecnologia do mundo espiritual é 1 a 2 séculos antes da nossa, então a inteligência artificial chegou lá. O que está chegando agora é um século atrás. Então eles têm inteligência artificial para construir suas cidades e por isso ficam lindas, né? Então, só fazendo conjecturas. No meu país, no Peru, é interessante porque a cultura andina, os incas, eles conheciam a existência das dimensões espirituais. E eles chamavam que existiam 3 reinos, né? O reino de baixo, eles representavam com a figura de uma cobra. O reino daqui da terra, com a figura de um puma, que é uma pantera, uma onça, né? E o mundo superior, o reino superior, com a figura do côndor, aquela ave gigante. Então eles criaram uns totens, onde se vê a cobra, o puma e o côndor com as asas abertas. E então isto é visto, algumas pessoas, né, acham que é uma estátua de lembrancinha, né, figura, mas na verdade é souvenir. Né? Até no Canadá eu já vi também alguns totens dos nativos canadenses, né, que eles também têm aquela figura sempre lá em cima, uma águia ou uma ave, né? É o mundo superior representado. Então o conhecimento, só que é expressado de formas diferentes, né? Mas de diversas etapas, é interessante, né? Porque isso é mundial. E para não me esticar muito, a questão do mundo espiritual, eu tenho um tio que mora na Costa Rica e ele tem mais de 45 anos estudando a cultura védica, o que para nós é chamado de hinduísmo, mas na verdade é a cultura védica, né? Com base nos 181 Upanishadas, que é a sabedoria daqueles sábios que originalmente foi oral, depois se escreveu, né? Um dos Upanishadas é aquele livro, o Bhagavad Gita, que é até grosso, né? Onde está a história de Arjuna e Krishna, mas é um dos 181. Então, conversando com ele é um estudioso, né? E nós conversamos horas, as vezes que eu estive lá na Costa Rica. Então, é interessante porque eu percebi que Emmanuel menciona que estes sábios que chegaram na Índia, né, no norte na região do Delhi, né, eles são capelinos. E eles trazem esta informação desde Capela, Atlântida Capela, né? Então, ao conversar com ele, falamos, por exemplo, como que você enxerga a questão da água fluidificada? Eles têm todo um procedimento, né? Não somente se estende a água, sino também aos alimentos, né? Para que o mundo espiritual, de certa forma, possa abençoar. Eles falam dos seus semideuses, enfim. A questão dos planos, ou esferas espirituais, eles têm um mapeamento de 7 esferas superiores acima da Terra e 7 esferas inferiores. Eles não chamam planos ou dimensões, eles chamam planetas, mas estamos falando de nomenclatura. Então eles têm mapeado inclusive o umbral. Interessante. É interessante porque ele fala, olha, tem uma região do umbral que que conhecemos, tem os nomes em sânscrito, que eu não lembro, mas uma que ele fala que lembra muito a Star Wars, ou aquele, Matrix não é, aquele... fugiu o nome daquele filme, que é um deserto e está tudo meio destruído, e os seres com formas deformes. Mas em Star Wars também tem algumas cenas, Duna, enfim, né? Então, tem um plano espiritual que tem muito esta característica desértica, já dimensões mais sombrias. Tem outras mais pantanosas, e aí vai, né? E aí, conversando, que interessante, porque isto bate muito com as informações mediúnicas, só que são informações de 4.000 anos antes de Cristo. Perfeito. Né? E que a gente em Ocidente, graças à literatura espírita e à obra do Chico Xavier, está descrevendo aquilo que em Oriente já é conhecido. Sim. Perispírito, né? Eles chamam do corpo espiritual e que tem 9 subcorpos, né? E eu lembrei quando estudava ainda um pouquinho de egiptologia, né? O Ka, que é o nosso perispírito, Sim. né? Também tem 9 subdivisões. Então, aí faz justiça quando a gente lembra, por exemplo, André Luiz falando que ele um dia, em Nosso Lar está isso no livro, né? Ele um dia de trabalho, Lícias pede, vai descansar um pouquinho, André Luiz descansa e ele tem um desdobramento.
né? Como assim um perispírito de um perispírito? É porque ainda tem mais subcorpos. Outras camadas. Né? Aí ele acede e visita a mãe. Então, esta possibilidade de ter acesso hoje pela internet e a outras filosofias, doutrinas, ampliar tua mente, não é que contrário, pelo contrário, ele soma, vem te dar a segurança de que aquilo que os espíritos estão nos falando já está presente em A, B, C e D. Né? Então, isso acho que seria uma coisa interessante para perceber que a realidade do mundo espiritual é muito maior daquela que às vezes se imaginamos. Perfeito. E que conversa riquíssima essa que estamos tendo. E quando você falava do livro do Emmanuel, me lembrei, o A Caminho da Luz, Sim. em que ele traz para a gente essas referências. E no início da nossa conversa, vocês dois falavam sobre a sintonia, me fez lembrar também de Chico e Valdo Vieira, quando escreviam obras juntos, um fazia as páginas pares, no Rio de Janeiro o Valdo, e o Chico em Uberaba as páginas ímpares, e depois formava-se o livro. Então a sintonia é incrível. Eu lembro umas das conversas com meu filho, né, que está desenvolvendo um projeto muito bonito, chama-se Desenhos Espíritas. São as animações de Chico Xavier, todas em desenho animado, né, está no YouTube, e também agora fechamos com Divaldo Franco. Legal. Todas as histórias do Divaldo em desenho animado. Mas conversando com ele me disse uma coisa bem interessante. Ele fala assim, pai, você já percebeu que quando você coloca alguma questão, né, a gente tem um canal em espanhol, e aí as pessoas da Argentina, do México, da Colômbia, eles escrevem seus depoimentos, né, pessoas da América Latina em geral. E é aquilo que Kardec falava do controle universal dos espíritos. Porque você falou de desdobramento, né? Aí você vê os comentários, muitos deles são muito próximos, são pessoas que nem são espíritas às vezes, daqui de lá do interior do Equador, do interior da Guatemala, comentando. As experiências são muito próximas. Incrível, hein? Então, o YouTube, ou bom, pelo menos as redes sociais, estaria de certa forma fazendo uma espécie de controle universal. Não é que alguém inventou, que alguém escreveu, não. É uma informação real de leis da natureza e as pessoas comentando as suas vivências. Eu pensei, puxa, que interessante. Não é verdade. Tinha tido essa reflexão. E agora eu entendi porque você traz toda essa vanguarda. Porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os mangás do Luiz. E aí agora eu entendi, você tem um filho que está mais jovem, que aí consegue trazer você para toda essa atualidade. Nós temos, bom, filhos de coração, vários. Sim. Meninos que têm crescido com isto e é uma contribuição. Né? Perfeito. Eu fico muito empolgado, até talvez pelo fato de não ser brasileiro. Aqui é um país riquíssimo, eu até falo isso aos companheiros que nos assistem, né? Porque eu vejo os depoimentos dos meus irmãos hispânicos, né? Quando eu falo assim, olha, vai ter um show musical com a Natasha McKenna, espiritual, né? Puxa, que bacana, vai ter uma peça de teatro sobre Chico. Eles, nossa, como seria legal ter aqui, né? Como faz para ir aqui no Brasil, puxa. E às vezes temos irmãos, né? No Solar 2, o filme saiu. Puxa, quando vai sair em espanhol? Não sei, todos aí. Né? E eu vejo aqui, às vezes, alguns companheiros, o filme está lá, a peça de teatro está aí. E não vão. Não, porque está chovendo, não sei o que. Gente, tem pessoas que te pagariam uma passagem aérea para vir, já vi isso, para poder aproveitar um pouquinho de espiritualidade. Então, eu quero fazer um pedido aos irmãos que são brasileiros, que têm a bênção de ter reencarnado neste país maravilhoso, que sim é chamado a ser coração do mundo, pátria do Evangelho, e que apoiem todo o esforço artístico, não somente literário, musical, mas em geral, porque é muito difícil criar arte, e arte com teor espírita, né? Não vou falar arte espírita, mas arte que traz conteúdos espíritas. Peças de teatro, ir ao cinema, porque isso apoia muito para produções novas. Se você está vendo um vídeo no YouTube, compartilhar, prestar atividade e estar presente, né? Isto é uma somatória importante, porque vejo peças de teatro lindas, o esforço da equipe de treinar, e às vezes essa sala não está cheia. E eu falo assim, meu Deus, a mensagem é tão bonita, e quantas pessoas gostariam de estar aqui, e a pessoa não participa. Então,
essa faria uma chamada de reflexão, porque é muito importante apoiar, né, a obras que são geniais, né, e nós ter essa possibilidade é uma bênção. Então, para aproveitar ao máximo. Muito bem, essa sua lembrança, e eu vou pedir também para quem está nos assistindo, dá um joinha no canal, que ajuda a divulgar e levar para mais pessoas todo esse trabalho, todo esse esforço, e principalmente essas duas pessoas caríssimas que aqui estão conosco hoje. E a Natasha, eu vou entrar um pouquinho na questão mediúnica, e queria te perguntar se você entra em algum transe ou se você sente alguma presença, porque algumas apresentações suas, você fala assim com perfeição outros idiomas. Então, conta um pouquinho pra gente. Então, eu me tornei espírita, na verdade, comecei dentro do espiritismo por conta da mediunidade, né? Por causa dos meus avós, que eram de família católica. Enfim, tem várias histórias muito engraçadas, algumas as pessoas até conhecem, que era o meu sonho de ser freira. E aí, quando eu fui expulsa do convento, enfim, tem várias histórias aí interessantíssimas, engraçadíssimas até. Mas todas elas revelam muito da faceta espiritual, né? Que todos nós carregamos invariavelmente, né? O que difere é que alguns estão em determinadas áreas do conhecimento e outros em outras áreas do conhecimento, mas todas elas acabam desaguando no mesmo grande oceano, né? Vide eu imaginar que um dia eu teria uma parceria com o Luiz, né? A pessoa das ilustrações, a pessoa que traz a linguagem da doutrina de forma simplificada, clara, objetiva, mas sem empobrecê-la, sabe? É riquíssima. São livros que eu digo assim, são livros com esse olhar, né, delicado e didático ao mesmo tempo. São obras maravilhosas que muito têm contribuído e que está nessa roupagem da nova era. Século XXI em diante. São esses tipos de livros, né, com imagens, com músicas, né? Anteriormente até você citou a questão da vanguarda, né? Sim. Acredito, já falei isso várias vezes em off para o Luiz, que de certo ele é um desses espíritos escolhido e com essa tarefa de vanguarda, né? E eu digo isso do fundo da alma que sou, porque eu sinto isso e vejo muito isso nas obras que o Luiz tem se debruçado e quanto ele tem se dedicado de forma não somente àquilo que ele faz, mas de forma muito generosa. Quando ele traz o livro para outras áreas, né? Quando ele abraça a música, as peças teatrais, colabora com as imagens em melhor definição, em melhor detalhe, né? Melhor detalhamento dessas imagens, a gente tem aí uma generosidade. E a caridade, ela é justamente isso. Então, isso ajuda a fazer com que essa linguagem ela chegue a mais corações, a mais almas, né? Mas a mediunidade, ela sempre laudeou a minha existência, né? Sempre. Claro que assim, nós temos algumas obras muito pontuais que tratam sobre a questão da música e da mediunidade. E eu digo da música e da mediunidade porque a música é a minha área de atuação, embora eu tenha realizado diversas peças teatrais, tenha sido autora de muitas peças teatrais, algumas delas até foram premiadas, sem eu estar participando, apenas textos da dramaturgia. Algumas peças até bastante ousadas para aquele tempo, uma delas foi a Artemis Bar e Quando o Gênio Retorna, que é a indagação de quando esses grandes gênios das artes retornaram à Terra, que terra eles encontrarão, né? E a gente está vendo agora esse momento chegar, essa nova era já aí, desde a transição planetária. Mas a música, a gente possui algumas obras específicas falando sobre mediunidade com a arte dos sonhos combinados. E eu sempre me lembro muito de uma obra literária chamada Sinfonias Inacabadas, da médium Rosemary Brown, e que ela traz dados, né, canções ditadas por espíritos, né, por compositores da área musical. E essas obras elas foram
chanceladas e foram analisadas por especialistas e estudiosos de determinados compositores da época. Então, isso deu à obra um caráter científico também, a gente falava sobre isso. Uma outra obra bastante interessante que fala sobre as energias curativas da música, em que há um catálogo com alguns títulos musicais e estes títulos musicais são indicados para um uso terapêutico em determinadas situações, como pânico, ansiedade, depressão, doenças físicas, né? Fisiológicas, orgânicas, biológicas, enfim, até você chegar nessa equalização das energias espirituais e as doenças do espírito, né? E a gente pode traduzi-las como os casos da obsessão, por exemplo. Então, a mediunidade e a arte da música caminham lado a lado. Comigo aconteceram muitos fenômenos musicais, né? Primeiramente porque quando eu comecei a fazer música, eu era uma criança, né? E hoje em dia isso teria ido para o YouTube, teria viralizado, né? Mas eu não era da época do YouTube ainda. O YouTube não existia naquela época. Meu Deus, a idade se revela. Mas, enfim. Então, eu comecei muito pequenina, né? Por volta dos meus 2 anos de idade, com 4 anos de idade ali, eu já comecei a trazer à tona o somatório das minhas experiências de vidas passadas ligadas à arte, né? Não eram especificamente da área musical, né? Existia ali uma revelação também de eu ter participado de algumas manifestações e eventos artísticos de outras áreas da arte humana, né? Mas sempre com um viés muito espiritual, sempre. E os fenômenos mediúnicos comigo, eles começaram lentamente. Fui crescendo, meu avô acabou indo para o espiritismo e eu acabei indo para o espiritismo, porque na época eu fazia faculdade, ainda morava com os meus avós, era super longe, e eu aproveitava e encontrava meu avô na casa espírita para da casa espírita poder ir para casa. Então era um itinerário ali que eu tinha que fazer e acabei onde era o ponto de encontro? No Centro Espírita Bezerra de Menezes, que falou fundo no meu coração, porque Bezerra é um médico. Sim. O médico da delicadeza, da singeleza, da mansuetude, o médico dos pobres. E eu falava, gente, quando eu canto, eu sinto que o ambiente muda, porque eu sinto que eu mudo. E aí as pessoas durante muitos anos, elas perguntaram e até acunharam essa nomenclatura de cantar mediunizada. Eu já ouvi isso diversas vezes. E eu digo assim, a gente não pode ignorar que eu também sou um espírito imortal. E que eu também, através da minha manifestação artística, eu acabo expondo, externando, expressando, que é isso que a música faz, todas as minhas potencialidades da alma, Sim, que sim. sou. Então, quando se fala mediunizada, às vezes a percepção que a gente tem é que assim, ela é um instrumento, aí o espírito vai, se manifesta através da voz dela e canta no lugar dela. Não é bem assim, não é assim que acontece. Eu costumo dizer gentilmente que eu sempre senti, não só na minha jornada musical como cantora, mas também quando em tocando instrumentos, em compondo, sempre senti e sou extremamente agradecida ao suporte que a espiritualidade me dá, né? Então a espiritualidade ela sempre concedeu através do viés da mediunidade esse suporte, ele acontece ali. Claro que algumas atribuições mediúnicas, com o tempo eu fui trabalhando e entendendo o mecanismo, daí a importância de se estudar. E aí até um belo dia eu fui descobrir que é um dos fenômenos que apareceu em Franca, da psicofonia, né? E quando eu me descobri médium também de psicofonia, eu falei, opa, agora eu tenho que dar um espacinho para que essas vozes também falem, para que essas vozes também se comuniquem. E por uma obra gentil da natureza e, claro, misericórdia divina, eu reencarnei atualmente, como a Natasha, com um aparelho fonador, né? Um aparelho vocal e um mecanismo de controle respiratório, enfim, maravilhoso, que acaba servindo bem à espiritualidade. Um facilitador.
um facilitador. Claro que nenhum deles tiram de mim a minha identidade. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim para mim: nossa, você quando canta parece uma outra pessoa. E eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, que na verdade não é outra pessoa. Aquela sou eu de verdade. Né? Fora da padronagem, fora das convenções humanas, fora do medo, do julgamento, né? Eu lembro de mim criança, com vergonha, querendo cantar nos lugares, mas com vergonha, porque eu cantava música erudita. Então eu tinha vergonha de chegar nos lugares e a pessoa perguntar o que você canta. E eu dizer que eu canto Acorda, no Brasil, né? Então eu ficava com muita vergonha, muito medo, e aí eu fui vencendo isso também. Então a música ela é também essa libertação, essa cura, né? Então a mediunidade e a música, no meu caso, sempre caminharam lado a lado, sem perda da minha identidade. Claro, né? Então, assim, a Natasha, quando canta, é a Natasha que estudou música, que estuda música até hoje, porque eu não posso parar de estudar música. É a Natasha que se alimenta, né? Determinada, de um jeito diferente, às vezes, não toma gelado, né? Cuida da voz, né? Tem toda uma questão ali, uma dedicação. E eu vou dizer que existe um lado que é o lado difícil da situação, que é o lado da abdicação. Né? Quantas coisas eu tenho que renunciar para poder manter uma qualidade vocal durante muito tempo? Porque o corpo físico ele tem um limite, um prazo de validade. Esses bastidores o pessoal não enxerga. Não sabem, né? Assim, hoje em dia os jovens, né, falam muito aquela questão do corre, né? Quem vê o resultado ali não vê corre. E o corre ele é grande, né? Eu estava lá fora, vocês são testemunha com capuzinho, né? Então, assim, a gente tem as nossas dedicações naturais do caminho, mas a espiritualidade, a mediunidade tem me servido principalmente para eu entender assim, olha, esse dom é um dom que Deus lhe confiou para cumprir a missão. Que missão é essa? Tocar as almas, ajudar as almas. E eu digo assim, de algumas pessoas que vão assistir provavelmente já passaram por isso. Eu já passei por isso. De estar naquele momento de muita dificuldade. E a música abraçar-me. Porque a música é isso, ela nos acalenta, abraça, né? Então, assim, a mediunidade com a música é um recurso, é um instrumento, é uma ferramenta excelente para curar as dores, aliviar as dores de muitos de nós. Perfeito. E por ser algo tão natural na nossa vida, a mediunidade, até abre o gancho para a gente perguntar para o Luiz, porque tinha um menino lá no Peru que sonhava 18 vezes por noite. Conta um pouquinho para a gente, Luiz. Palestra. Então, quando eu era mais novo, eu tinha essa vivência mediúnica, né? Não sei se seria mediúnica, mas essas percepções de lembrar muito a experiência fora do corpo. Né? Contava para minha mãe, eu lembro, né? 18 sonhos essa noite. Minha mãe fala isso impossível. Aí eu contava um por outro. Hoje já diminuiu, hoje 3, 2, né? por noite. Mas eu não encontrava até qual seria o sentido. Hoje encontro, né? Porque algumas coisas que a gente vê do outro lado, poder plasmar aqui na Terra, no nosso caso, a área visual. Né? Eu queria aproveitar, que acho que nosso tempo já está chegando, nós temos feito muitas obras para crianças. Sim. E assim como eu comentei no momento anterior, de dar ajuda aos teatros, filmes, o que for, material espírita artístico, inclui-se também a literatura infantil. Então, às vezes, alguns pais dizem assim, o que vou dar de presente a um amiguinho, um coleguinha? Um livro espírita infantil. Perfeito. Esse é o melhor presente, porque vai despertar na criança os princípios, vai gerar a semente. E, inclusive, também faço um apelo, os pais espíritas, levar os filhos para a evangelização. Porque muitas vezes em algumas casas é visto o trabalho da desobsessão como o trabalho mais avançado da casa espírita. Mas sendo assim, a evangelização é a desobsessão com o espírito encarnado. Perfeito. Porque você trouxe o espírito aí, está pequenininho para ser educado e você tem as ferramentas para apresentar o Cristo frente a frente. Então, a evangelização espírita seria o melhor trabalho de desobsessão que você faz com o espírito.
né? Porque todos nós viemos de regiões nem sempre tão luminosas. Então, a nossa chamada é: pais, levem os seus meninos à evangelização. Não, mas não está querendo. Levem sim. Amanhã vão agradecer. Porque quando um alimento nos é bom, a gente quer compartilhar o restaurante, o local. Sim. Se o espiritismo é o alimento da alma, o evangelho é o alimento de todos nós. Então, vamos levar o melhor alimento para quem mais amamos, que são os nossos filhos. Perfeito, excelente colocação. É uma pena que o nosso horário já está quase se extinguindo. Para encerrar, eu queria só pedir para a Natasha, se puder cantar uma música autoral para a gente. Gravar o EP, que é o trabalho mais recente, né? O Ave Maria agora, mas o trabalho mais recente foi o EP. O EP, ele se chama Algum Lugar. Esse EP, ele é muito especial porque ele não é com o estilo erudito, né? Que eu vinha fazendo e trabalhando. Se me der só uma licencinha, eu pedi para você falar para a gente e também quero abrir espaço para o Luiz fazer as conclusões finais dele e falar um pouquinho do projeto dos mangás japoneses, tá? Tem os mangás. Justamente estamos indo já para ver esse material. Vamos ver o que acontece, né? Nós temos um projeto de animes no YouTube e também vai sair em breve o primeiro mangás espíritas. Perfeito. Estamos na expectativa. Em breve. Agora, por favor, Natasha. E aí, uma das músicas do EP, que é a que eu vou cantar, que eu acho que a mensagem dela por si só já diz muito, ela foi porque eu recebo muitas mensagens via direct no Instagram de pessoas. E elas me perguntam coisas, as dores são muitas. E uma pessoa específica mandou uma mensagem para mim dizendo assim: eu fui a um lugar e dizem que as coisas passam, mas dói. E aí aquilo ficou na minha mente, reverberando durante muito tempo. Até que um belo dia, eu estava olhando o céu, adoro olhar o céu, adoro, o meu lugar favorito de olhar assim na natureza, o céu e plantas. E aí eu escrevi uma letra e fui pro piano e fiz uma melodia bem simples. E de um refrão, com a resposta a essa pessoa. E a música ela tem um nome muito engraçadinho, porque o nome é grande, se chama Quero que a Tristeza se Levante. É um convite. Tristeza? E aí a música ela é mais ou menos assim, quero que a tristeza se levante, porta fora nunca mais me veja. Sei que dias tristes são instantes e não vão durar a vida inteira. Que a dor passa e o mal acaba. Que a dor passa e o mal acaba. Então a música ela vai falando sobre essa capacidade de vencer. Um dia de cada vez, um momento de cada vez, porque tudo passa e o mal acaba. Que bom, maravilha. Palmas. E se o Luiz puder fazer a prece de encerramento para a gente? Ok. Jesus, amigo de todas as horas, de todos os momentos, de todos os instantes, nós que te amamos, Senhor, sempre pedimos em teu nome nos dar forças para continuar no trabalho, no equilíbrio, no rumo certo, com o único propósito de servir aos demais e estar assim dessa forma, servindo a compromissos assumidos antes de chegar à Terra. Nos dá forças, Jesus. Abençoa este programa, aos irmãos que estão assistindo e a todos nós para seguir à frente. Em teu nome, Senhor, hoje, agora e sempre. Muito obrigado. Que assim seja e até a próxima. Até a próxima. Obrigado.